Olá, bom dia a todos, né? Bom dia também aos colegas que nos assistem pela internet. Hoje, um dia mundialmente conhecido como Dia de Finados, né? O dia 2 de novembro, a gente escolheu, de forma proposital, falar sobre o luto, né? O luto que nos é aliás, uma experiência porque todos nós passamos, né, de uma forma ou de outra, né? E ao imaginar, né, para qual imagem eu começaria, né, eu sempre procuro imagens que nos ajudem a refletir sobre o tema, né? E essa imagem especial em que essa menina está ali, né, com uma lágrima no rosto, ela demonstra talvez o paradigma primeiro que nos vem à mente quando pensamos em luto. Luto em geral, em um primeiro momento, para a maioria das pessoas pelo menos, remete à morte, remete à tristeza, remete a essa experiência que a gente já passou ou vai passar, ou estamos passando, na verdade. Então, a experiência da morte é algo que é muito marcante nas nossas vidas. E, de forma geral, para a maioria das pessoas, ela ainda está acompanhada do sentimento de tristeza, né? Então, por isso eu escolhi essa imagem, que ela nos traz à memória essa reflexão primeira sobre o que, em geral, significa luto para a gente. O luto, muitas vezes, também, ele está associado a uma certa solidão, né? Ele está associado à possibilidade de nós homenagearmos quem partiu, muitas vezes com uma flor, com uma prece, com uma oração, ao mesmo tempo que ele é marcado pela solidão. Uma certa sensação de vazio acompanha a gente, como se realmente, como essa rosa, nós estivéssemos sozinhos. É claro que a gente muitas e muitas vezes, graças a Deus, estamos acompanhados de amigos, de outros familiares, mas a sensação subjetiva que nos marca em algumas experiências de luto é a solidão. É claro que os estudos demonstram que isso é muito variável para a mesma pessoa, a depender de quem faleceu, de quem partiu, né? A pessoa ela pode se expressar de diferentes formas. Eu estou trazendo com essa imagem da flor apenas uma reflexão sobre aquilo que é mais comum, a sensação de solidão. Mas sabe que logo em seguida, há anos que eu gosto de refletir sobre o luto e me vem outra imagem na cabeça. E eu queria compartilhar com vocês essa outra possibilidade e conduzir os raciocínios nesse sentido. Porque, aliás, é o convite que a doutrina espírita nos faz. Então, me vem à mente a imagem da borboleta. Uma imagem que nos remete à transformação. Essa imagem especial me encantou, né? Porque calhou de pegar uma imagem um tanto circular, um galinho circular, que nos relembra do ciclo das nossas experiências, né? Que justamente é a clareza que a doutrina espírita traz para nós, de que as nossas experiências se fazem em ciclos. E essa experiência encarnados aqui na Terra é mais um dos ciclos por que passamos. Então, ao longo da nossa conversa, nós iremos falar então sobre as borboletas, sobre o luto, sobre a transformação. Gosto de começar com os conceitos, acho que todo mundo gosta, né? Então, os conceitos ajudam a gente a ir clareando as ideias, né? Luto, se a gente procurar no dicionário, ele realmente é um sentimento de pesar ou tristeza pela morte de alguém. Primeiro conceito, o mais comum, procurei em vários dicionários, peguei ali a definição que achei melhor, ali no Michaelis.
né? Em seguida ele coloca uma tristeza profunda causada por grande calamidade, dor, mágoa, aflição. Esse segundo conceito já amplia um pouquinho o panorama, falando não apenas da morte, mas do próprio conceito de luto relacionado a experiências difíceis, como é uma calamidade, como é uma dor relacionada à doença, que a gente vai falar bastante, como a gente às vezes se sente magoado em uma experiência que a gente passa e a gente fica enlutado realmente. A gente se sente machucado com as experiências, a gente sente dor, a gente sente mágoa, a gente sente tristeza. Então, esses conceitos são conceitos que ocorrem mais frequentemente na nossa mente. Mas, há anos, quando eu tive contato com o conceito psicanalítico do luto, realmente isso me encantou, né? Como que a psicanálise enxerga o luto. E de um jeito muito particular, e que, aliás, para mim tem tudo a ver com o espiritismo. Né? Por isso que eu acho ainda mais fantástico, né? Porque no conceito psicanalítico, o luto ele é caracterizado como uma perda de um elo significativo entre uma pessoa e seu objeto. Portanto, um fenômeno mental natural e constante durante o desenvolvimento humano. Então, esse afastamento, essa perda de um elo, de uma conexão da pessoa com o seu objeto, seja real ou simbólico, realmente traz sofrimento. Percebam que eu já estou ampliando um pouquinho o panorama para os objetos simbólicos, que a gente pode lembrar das experiências porque a gente passa na nossa vida, as mais diversas e que também se caracterizam por perdas. Será que crescer tem a ver com luto? Será que achar um novo emprego, casar, ter um filho, será que isso tem a ver com luto? Aí a psicanálise segue dizendo: a ideia do luto não se limita apenas à morte, bem categórica, né? Mas o enfrentamento das sucessivas perdas reais e simbólicas durante o desenvolvimento humano. E aí segue dizendo assim: ele pode ser vivenciado por meio de perdas na dimensão física e psíquica, elos significativos com aspectos pessoais, profissionais, sociais e familiares. Então, esse nosso processo de aprender com as nossas transições, com as nossas mudanças na vida, ele também é luto. Ele também se caracteriza por uma necessidade de enfrentamento da mudança, porque existem naturais perdas. Por exemplo, quando a gente muda de emprego, a gente foi para um emprego sonhado. Vamos imaginar assim, só para idealizar um pouquinho mais e a gente poder brincar melhor com a ideia. Então a gente idealizou um emprego, a gente foi para aquele emprego maravilhoso que a gente sempre esperou. E de repente a gente chega lá e a gente tem que lidar com as transformações. A gente tem que lidar com a mesa nova, a gente tem que lidar com... na hora do almoço agora eu almoço em um outro restaurante. Eu almoço com outros colegas, eu lancho com outras pessoas. Tudo isso é necessidade de adaptação. Então a gente vai se adaptando a esse novo contexto e às vezes a gente sofre porque afinal de contas era tão bom almoçar com aquele colega que fazia eu rir. Era tão bom conversar com a minha chefe que sempre trazia reflexões diferentes e ela sempre me contribuía com algo. Essa chefe não conseguia me afinizar muito bem ainda. Então, percebam como todo o processo de adaptação, de mudança, implica a necessidade de renovarmos a nossa perspectiva sobre a vida, sobre a experiência por que a gente está passando. E aí, falando então um pouco o que eu perguntei há pouco, será que o processo de crescimento tem a ver? A psicanálise lembra que sim. Ela coloca os simples atos de crescer quando uma criança se torna adolescente. Vem com uma dolorosa abdicação do corpo infantil e suas significações. Quem não lembra, né, da fase da infância,
aquela liberdade, aquele contorcionismo de brincar nas árvores e parece que assim nem dói, né? Se contorce, se joga, escorrega, faz o que for e o corpo dói um pouquinho, passa e segue em frente. Então a gente sente falta. Quem não lembra da infância? Eu acabei de me lembrar de um detalhe, né? Eu tô falando das coisas boas, mas a gente lembra também das experiências difíceis e a gente aprende com elas. A gente fala, nossa, eu passei por aquela experiência dolorosa com um pai, uma mãe, um familiar que às vezes é difícil com a gente, às vezes briga, às vezes é irritadiço. É uma experiência de aprendizado e que às vezes nos faz lá na frente lembrar com dor ou até com alegria do aprendizado porque a gente passou. Nesse sentido, a gente vê também muito na velhice, que ele segue dizendo, igualmente o declínio das funções orgânicas advindo do envelhecimento é processo de luto. Por quê? Porque antes o nosso corpo ele era mais elástico, a gente fazia o que queria e a pressão não aumentava. A gente comia quase tudo o que queria e a glicemia ficava tranquila. Agora, de repente, a gente acorda quando está feio, então trava, né? Dá aquela dor, demora 1 hora para esquentar a junta, né? E poder melhorar. Então, existe essa transformação do corpo. Vale a pena repetir uma coisa que eu já falei outras vezes, mas que tem tão a ver com isso que eu vou repetir, que é o quê? Aquela ideia que muitos de nós têm, que é dizer assim, eu quero ficar velho e saudável. Sempre que eu ouço essa frase, eu coloco assim, eu penso, engraçado, peculiar, né? Tá colocando condição para Deus. Do tipo, se não for saudável, não quero brincar mais. Não quero, eu sento aqui no meu canto, não brinco mais. Será que a gente está pronto para lidar com as limitações? Será que isso tem a ver com luto? Será que a gente pode aprender a lidar com as nossas limitações? E esse é um dos convites dessa palestra. Que a gente possa antever dificuldades, que a gente possa se preparar devagarinho, aos poucos. Percebam que eu vou fazendo alguns convites de leitura, alguns convites de reflexão, para que a gente possa conversar agora e ao longo dos próximos anos. Né? Eu sempre gosto eu brinco com a ideia de que a gente pode fazer um luto preventivo. Eu brinco com essa palavra, né? Porque a gente, por exemplo, se a gente imagina que experienciar a morte de um familiar vai ser difícil, a morte da minha mãe, quem sabe então eu posso me aproximar dessa experiência com os amigos mais próximos, quando a mãe de alguém morrer, eu colo nele, no sentido de apoiá-lo primeiramente, óbvio, mas também de perceber as dores por que ele está passando e pensar, nossa, quando for comigo, como eu vou lidar? Aí as pessoas viram para mim e dizem assim, mas quando for com você vai ser diferente, talvez não adiante nada. Eu falo, certamente será diferente, afinal eu sou uma outra pessoa. Mas aos poucos parece que esse se colocar no lugar do outro, esse exercício empático, ele facilita o lidar com a dificuldade que a gente vai passar lá na frente. Então é apenas um convite, às vezes difícil, mas faz parte desse processo de refletir sobre o luto nas nossas vidas, né? A gente poder fazer uma prevenção de luto, como eu costumo brincar. Em seguida, apenas para ilustrar por meio de imagens, a gente então, falando do processo, né? Desde crianças, as brincadeiras, né? A gente de repente perde aquela possibilidade de não pensar exatamente em nada, só brincar, quando somos pequenininhos, só comer, só dormir, para de repente a gente começa a ter algumas responsabilidades. A gente realmente agora tem que ir para a escolinha, tem que fazer o dever de casa. Às vezes a gente está em alguma situação que a gente não gosta, a gente fica de castigo às vezes. Então a gente vai aprendendo que não é só o nosso desejo, que às vezes não, nós estamos em relação com o outro e isso implica a necessidade de a gente ter limites na relação com o outro. Então, às vezes a gente é castigado porque não fez algo, às vezes, enfim, processo de crescimento. Percebe como
a evolução da dificuldade de se relacionar, ela vai aumentando, né? Segue, por exemplo, com os momentos da adolescência, da adultez, né? E da própria velhice. Tudo isso, então, mais uma vez, eu lembro a imagem da borboleta, né? Que nos convida a lembrar que a nossa vida é transformação e de que a natureza nos mostra isso a todo tempo. Se a gente refletir um pouquinho, as borboletas e outras milhares de coisas nos lembram a respeito disso. Quando a gente pensa em morte, luto, transformação, não tem como não falar de uma autora suíço-americana chamada Elisabeth Kübler-Ross. Essa autora, a gente tem a fotinha ali do lado, ela é nascida na Suíça. Na época da infância, adolescência, ela experienciou de perto os campos de concentração nazista. Uma vez que se formou médica, ela se propôs, inclusive, a trabalhar, já fora do contexto da guerra, mas trabalhar em locais como a Rússia, em outros locais do leste europeu, para atender as pessoas necessitadas. Então, ela desde nova, se a gente lê a biografia dela, ela se interessa pelo tema da morte. E um dos livros dela que mais, até hoje é o mais famoso, aliás foi o primeiro, foi a partir do momento que ela se casou com o americano, foi para os Estados Unidos, estava tendo algumas dificuldades quanto à língua, quanto a atendimentos, mas ela percebeu que mesmo sem entender muito bem o inglês na época, ela conseguia prestar atenção nas dores das pessoas. Ela entendia mais ou menos, mas existia uma linguagem que ia além da própria língua em inglês, né? Então existia a linguagem não verbal, existia o contato, que tem a ver com toda a teoria que ela foi desenvolvendo ao longo da sua carreira, que é a necessidade de a gente ter atenção com o outro, a gente ter momentos de silêncio, de empatia com o outro, prestando atenção. E a partir disso, ela começou a estar com um pequeno grupo, né, em contato com pessoas que estavam próximas no momento da morte. E a partir disso ela escreveu esse livro. E no prefácio ela faz uma observação, e eu tirei um trechinho porque é muito interessante para a gente refletir. Ela escreve assim: transcrevo simplesmente as experiências de meus pacientes que me comunicaram suas agonias, expectativas e frustrações. É de esperar que outros se encorajem a não se afastarem dos doentes condenados, mas a se aproximarem mais deles, para melhor ajudá-los em seus últimos momentos. Os poucos que puderem realizar isso descobrirão que pode ser uma experiência gratificante para ambos. Aprenderão mais sobre como o espírito humano age, sobre os aspectos humanos peculiares à vida, e haverão de sair dessa experiência enriquecidos, talvez até menos ansiosos quanto ao seu próprio fim. Interessante, né? Como ela nos relembra que estar próximo ao outro, próximo desse momento tão difícil, é uma oportunidade de aprendizado fantástica para quem está presenciando. Pode ser uma oportunidade fantástica para nós. É interessante lembrar, né, que no movimento, inclusive, da própria caridade, nós somos altamente beneficiados. Ela está falando, de certa forma, disso. A gente está ali numa oportunidade única de prestar atenção à dor do outro. Estamos numa oportunidade fantástica de aprender a dor do outro, né? E a gente, com isso, pode perder o medo de estar próximo de quem morreu ou de quem está enlutado. É até interessante, preparando a palestra, a gente lê vários textos, foi no livro dela, sobre a morte e o morrer, né? Que é de onde eu tirei esse extrato. Ela coloca, né, o quanto muitas pessoas que estão em luto percebem que às vezes o vizinho troca de calçada quando está passando.
O amigo troca de assunto quando ele chega na sala. As pessoas não querem ouvir falar sobre a dor. Nós, muitas vezes, não queremos ouvir a dor do outro. Então, essa reflexão, ela traz ao longo de todo o livro, que vale muito a pena ler, né? Será que a gente pode, então, se colocar disponível? Será que podemos dar ouvidos à dor da pessoa enlutada? Será que nós, nos nossos momentos de luto, gostaríamos de ser escutados? A Elizabeth, em contato com todos esses pacientes, ela ela desenvolveu uma teoria que já existia antes do Bowlby, mas ela ampliou o conceito de fases do luto, que aliás ficou conhecido como o modelo de Kübler-Ross. Nessa imagem, a gente observa como se dá o processo de luto, as 5 fases, porque a maioria de nós passa. Essas fases, elas não acontecem, como ela coloca, necessariamente numa ordem. Elas às vezes podem ir e voltar, elas podem às vezes não acontecer uma fase ou outra. Num primeiro momento, quando a gente está ali na nossa vida normal e acontece, vamos colocar a morte como um paradigma, depois a gente volta a falar dos outros conceitos de transformação e luto. A morte, acontece uma morte. Ou acontece também, vale lembrar, não apenas a morte, acontece uma doença grave. Às vezes, o nosso filho está com uma doença grave. Às vezes, eu estou com câncer, estou com uma doença difícil. Então, no primeiro momento, o mais comum, ela até coloca uma frasinha que eu até anotei porque eu sei, é muito verdadeira a frase. Ela diz, não, eu não pode ser verdade. Talvez essa seja a fase paradigma da negação. Não, comigo não. Como assim? E ela destaca o que a princípio, confesso que ao ler assim, de início os conceitos iniciais, me pareceu negativo o momento da negação, mas não. A negação tem um papel importantíssimo, ela coloca, como se fosse um para-choque. A gente recebe um impacto de uma notícia difícil e a gente nega em um primeiro momento, como uma forma de a gente manter a integridade do ego, de a gente manter o centro, para que a gente consiga lidar com aquela dor. Porque às vezes aquela dor poderia ser tão dilacerante que se a gente não, pelo menos no primeiro momento, negasse, a gente não conseguiria passar por ela. Então, num primeiro momento, a negação é necessária, ela lembra. Em seguida, muitos de nós podem passar pelo momento da raiva. Lembre-se que não é obrigatório passar por todas essas fases, né? Na raiva, é um momento difícil de estar com a gente mesmo. A gente se sente bravo, por que comigo? Por que logo na minha perna eu fui ter um câncer? Por que o meu filho, com o meu marido, por que ele foi morrer? A gente se sente enraivecido. E para quem está ao redor é muito difícil tolerar. Estar ao lado de alguém que está na fase de raiva é muito doloroso, é muito difícil. E ela lembra que talvez o principal é apenas estar ao lado, em silêncio. Deixa a pessoa expressar. Deixa ela falar sobre a raiva, é importante, ela está sentindo. Deixa ela expressar. Ele vai brigar com a enfermeira, vai brigar se está no hospital, vai brigar com Deus e o mundo. Mas deixa. Fiquemos ali, continentes, capazes de acolher a dor da pessoa naquele momento. E como ela costuma dizer, isso passa. E logo isso vai sendo substituído por uma calmaria. Ela coloca ali, se a gente for ver, a depressão e depois a barganha. No livro, inclusive, ela inverte. Nesse desenho que eu achei, tá depressão e depois barganha. No livro, ela fala primeiro da barganha. Tanto faz, lembrem que ela fala que isso é variável entre nós, né, na maioria de nós. A barganha costuma ser ela coloca no terceiro momento, porque costuma ser muito frequente que a gente desde pequena, a gente está acostumado, ela lembra, se a gente fizer uma coisa boa,
a gente vai poder comer sobremesa depois da janta. Se a gente fizer a tarefa direitinho, a gente vai poder sair para brincar. Então a gente costuma pensar, nossa, se eu me dedicar a Deus, se eu me dedicar à religião, se eu fizer uma coisa muito boa, quem sabe eu me cure. Aí a gente então fica barganhando com Deus, fica barganhando com a vida. É um movimento também natural. Faz parte ainda dos nossos atavismos infantis, da nossa forma de encarar a dor, e tudo bem. Percebam como é importante a gente entender isso. Não vai ficar julgando o outro. Ah, você está na fase da negação, não faça assim. Não é isso. O objetivo não é ficar julgando. O objetivo é a gente se colocar numa posição compreensiva para o outro e para a gente. Lembre-se sempre que a gente precisa refletir disso para a gente também. Em seguida, é muito... Opa, voltando um pouquinho. É natural que a gente passe pelo momento da depressão. A depressão, ela divide em dois tipos. Uma depressão mais reativa, que é justamente quando a gente se dá conta que a gente não vai mais construir a casa que a gente imaginou. A gente não vai acompanhar o nascimento do meu netinho, afinal de contas eu estou quase morrendo. Coisas muito objetivas. Existe um fato e a gente sofre com aquele fato objetivo, às vezes a gente não vai poder experienciá-lo. Então essa é o que ela coloca, uma depressão mais reativa. Mas existe também uma depressão preparatória, ela coloca. Preparatória no sentido de que existe uma aflição. Por mais que a gente entenda que esta fase é apenas transitória, o que é um convite não apenas da doutrina espírita, mas da maioria das religiões espiritualistas, por mais que a gente lembre que é transitório, que existe uma aflição, existe esse natural, como que vai ser? Por mais que eu tenha desejado me desprender desse cárcere que é o corpo físico, como é que vai ser quando eu chegar lá? Será que deu tudo certo no meu processo encarnatório? Então existe uma natural aflição. Né? É bom lembrar que depois do desprendimento do corpo físico, a maioria de nós tem um momento de atordoamento. Que me lembra, quando eu estava estudando a aflição, me lembrei um pouco disso. Parece um certo atordoamento natural, né? Do enfrentamento da morte. E, ao mesmo tempo, ela lembra de que se afastar um pouco dos objetos amados dói. Por mais que a gente seja espírita, a gente sabe que no fim das contas é apenas um afastamento temporário, por mais que a gente tenha uma crença espiritualista de que não, aquela pessoa, o espírito continua vivo, ainda assim a gente sofre porque a distância um pouquinho dificulta um pouquinho a comunicação. Só um pouquinho. Porque a gente pode lembrar que é importante o contato que a gente faz um com o outro por meio dos sentimentos, por meio da oração. Né? A gente vai falar mais disso lá para frente. Em seguida, ela fala de uma fase de aceitação, que é uma fase que, em geral, acontece após um bom suporte. Então, geralmente, as pessoas que passaram por todos esses momentos assim e foram acolhidas nas suas dores, em geral, elas conseguem chegar mais tranquilas no momento da morte. Elas começam, como ela coloca, às vezes a conversar com Deus, a querer ficar mais quietinha, em silêncio, receber menos visitas, às vezes quer ficar só ali, né, em contato com os familiares mais próximos, consigo mesmo, com o divino. E perpassando todos esses momentos, ela destaca o papel da esperança. Ela lembra um pouco mais do papel dos profissionais de saúde, no segundo livro que ela coloca, mas, em especial neste, ela coloca o nosso potencial de cada um de nós, de todos nós, de compartilharmos esperança com essa pessoa. Não é ficar falando no ouvido dela para ela ter esperança de que vai estar dando certo, porque é importante a gente lembrar dos momentos de silêncio, dos momentos de atenção à dor do outro, mas que quando a pessoa der abertura, quando você realmente sentir lá no fundo que você pode falar um pouquinho sobre esperança, no sentido de que vai dar certo, de que as coisas vai haver um aprendizado, confia, né? Palavras de conforto, ela disse, não precisa falar muito, o principal é estar presente.
e compartilhar esse senso de esperança. No consultório, muitas e muitas vezes eu sinto essa necessidade, parece que me vem assim esse desejo de falar de esperança. Porque às vezes é tão difícil estar imerso ali numa depressão, um quadro de ansiedade às vezes que é voraz. E quando a gente lembra de que é passageiro, de que é um aprendizado, calma, guarda a esperança, parece que aquilo acalma um pouco o ser. Então falemos, ou primeiramente, sintamos a esperança ao lado da pessoa que está passando pelo momento difícil e quando for com a gente mesmo. Pensando na morte, na morte, nas doenças, em todos esses processos, eu fui buscar na Bíblia eu sempre gosto de beber um pouquinho na fonte da Bíblia com alguma reflexão interessante, né? E lá no Velho Testamento, em Eclesiastes, a gente vê a seguinte frase: melhor é visitar a casa onde há luto do que a casa onde há banquete, porque ali está o fim de todo homem e os vivos nele refletem. Né? É interessante como, então, estar em contato com o luto, estar em contato com a transformação do outro e nossa, pode ser um verdadeiro banquete, uma verdadeira festa, nesse sentido de que é importante. Às vezes é mais importante do que o banquete real, uma casa onde está acontecendo realmente um banquete. Então a gente realmente está ali experienciando o momento de dor do outro, é um momento de aprendizado, é um momento em que a gente experiencia sentimentos nobres como a compaixão, como a caridade. Né? Então, não fujamos da experiência do luto. Também para conosco mesmo. Percebam que eu estou batendo muito nessa tecla, né? A gente, ao se relacionar com o outro e entender sobre o outro na relação com o outro, isto é ensejo, isto é convite para a gente entender os nossos lutos íntimos. E aí, pensando na morte, é muito comum que a gente pense nas mortes prematuras. Quando eu pensando nas obras básicas, onde tinha os assuntos, me vem à mente essa passagem sobre as mortes prematuras. E calhou que eu achei em 3 obras diferentes sobre o assunto das mortes prematuras. Lá no Evangelho, Samson, que é um espírito que fez parte da Sociedade Espírita de Paris, ele coloca assim: frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É interessante, né? Porque a gente ouve tão diferente no nosso contexto terreno, não é verdade? Quanto de indignação a gente já presenciou, né? Quando uma pessoa jovem morre, se ouve, está na flor da idade, né? E tudo que perdeu, e tudo que poderia ter experienciado. É verdade. É interessante pensar por esse paradigma, mas o convite de Samson é outro. É a gente entender de que pode ser bênção, de que Deus, ele sabe exatamente a necessidade daquele espírito. Então ele nos convida à confiança, à fé. E ele segue dizendo: é uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos disse que ela não seria saturada de amarguras? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos, quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes
que ele aí continuasse para sofrer convosco? E aí Samson, em outro momento, nos lembra e outras leituras que eu fiz, dá o mesmo exemplo dele, né? Se a gente estivesse na prisão com um colega, né? Há muito tempo preso, e de repente chegasse a hora dele partir, ele vai ser liberto, a gente vai ficar lá mais uns 10 anos, sei lá, mas ele vai partir. A gente vai ficar triste, vai pedir que ele fique junto com a gente ali na prisão? Afinal de contas, ele já cumpriu o tempo devido. Então é essa imagem que a gente pode ter quando alguém se liberta do cárcere do corpo físico. É difícil, é doloroso, é emocionante pensar nisso, né? Lembrem-se que ele nos convida não a um exercício fácil, simples, mas é um exercício diuturno, é um exercício que a gente pode fazer, aliás, nos contatos com as nossas dores, com as nossas perdas e com as perdas que a gente acompanha. Em seguida, a Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela fala também das mortes prematuras assim. As mortes prematuras de seres amados, por exemplo, não têm caráter punitivo, como invariavelmente se pensa. Antes, significam um prêmio aos que desencarnam e que se desincumbiram dos compromissos, merecendo o direito à liberdade do cárcere carnal. Esses tempos um paciente meu faleceu e eu tinha muito contato, há muito tempo que eu atendia ele. Ele tinha os seus 50 e poucos anos, ele teve um infarto e depois ficou bem uns 6 meses, transformou muito a vida, eu fiquei muito feliz por ele. Ele já vinha bem antes do infarto, depois do infarto melhorou ainda mais, depois teve um segundo infarto e faleceu. Eu me lembro que quando o pai dele me ligou para falar, eu fiquei tocado porque eu já tinha um vínculo com ele, eu gostava de atendê-lo. Quando ele ia no consultório era gostoso conversar com ele ali 1 hora. Então pensei, vou sentir falta dele. Estava previsto que ele viesse comigo agora no começo de novembro. Aí eu olho na minha agenda, está lá o nome dele. Mas ao mesmo tempo, em seguida eu pensei, mas ele foi num momento bom, ele estava feliz, né? E eu pensei que bom que ele já chegou a ter uma necessidade dele estar aqui entre nós, nessas experiências às vezes tão dolorosas. Não é fácil. O fato de eu estar falando isso não significa que eu consiga sempre. Porque afinal de contas, a experiência de luto, ela varia muito de acordo com a situação, de acordo com o ente amado que se vai. Então não se culpem se pensam em um momento ou outro diferente. Confiem. Em seguida ela segue dizendo, naturalmente, que a ausência física junto aos afetos da retaguarda produz dor e saudades nesses. No entanto, a compreensão de que ora eles estão felizes e próximos, dependendo somente de cada qual sintonizá-los mentalmente, diminui essas emoções aflitivas e amplia o afeto que prossegue ao lado da certeza do próximo reencontro duradouro e ditoso. É bem verdade, e eu me lembro de várias situações quando eu penso nisso, que nem sempre a gente pode ter uma confiança de que a pessoa fez esse processo de transição e está num momento feliz. Eu particularmente me lembro de situações de pessoas que faleceram e que realmente eu sempre oro por elas, porque pela condição que elas passavam aqui na Terra, é bem provável que elas estejam passando por momentos difíceis. Mas lembremos e guardemos a esperança de que por mais que sejam anos, talvez no umbral, por exemplo, como foi André Luiz, ainda assim existe esperança, porque aquela consciência do ser amado, que às vezes a gente imagina que não está exatamente feliz, está passando por uma dificuldade, mas tudo bem, é a necessidade do nosso ser amado, é a necessidade daquela consciência estar ali, às vezes num momento difícil, por exemplo, no umbral. Então ainda assim guardemos a esperança. No Livro dos Espíritos, mais uma vez, falando da perda dos entes queridos, na questão 936, Kardec pergunta assim, de que maneira
As dores inconsoláveis dos que ficaram na terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e à saudade daqueles que amou na terra, mas uma dor incessante fora de propósito o afeta penosamente, porque ele vê nessa dor excessiva falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro com os que ficaram, né? Então ele apenas nos recorda, né, da importância de cultivarmos a fé, porque se a gente fica muito encistado na dor, se a gente fica muito preso na dor, realmente a gente, inclusive nesse processo de sintonia com o ente amado, ele também pode sofrer ao nos perceber em sofrimento, né? Não nos culpemos se a gente ainda tem dor, oremos, confiemos e façamos o exercício de cultivar essa confiança e a fé, né, que vai ajudar o ente amado na condição que ele tiver. Agora, ampliando um pouquinho para a literatura geral, eu fui buscar num livro que eu gosto muito da Lia Luft, que é o Perdas e Ganhos, um capítulo que fala sobre o luto e o renascimento. A Lia, vale a pena lê-la, vale a pena ler o livro. Ela fala muito sobre o processo de envelhecimento, no contexto, aliás, dos processos de luto que isso envolve. Então, leamos além, né, do que eu vou colocar aqui, é bem interessante. Ela coloca assim: o maior segredo há de ser: a morte torna a vida mais importante. Ela nos lembra, então, que a morte faz parte da vida, é um processo natural. Eu sempre me lembro de um residente na faculdade que eu estava só observando dar um recado, ele foi dar a informação de luto e ele falou exatamente isso. Eu sempre me lembro dele falando, né? A morte é processo natural da vida, faz parte da vida. Eu lembro que eu guardei com tanta vivacidade isso, né? Da forma como a Joana falou, a Lia coloca, aliás. Porque vamos morrer, então precisamos poder dizer hoje que amamos, fazer hoje o que desejamos tanto, abraçar hoje o filho ou o amigo. Temos de ser decentes hoje, generosos hoje, devíamos tentar ser felizes hoje. Então é isso. Já que a gente vai, em algum momento, findar a experiência desta encarnação, aproveitemos ela ao máximo, no sentido das experiências positivas de amor e de afeto. Ela segue dizendo: aprendi que a melhor homenagem que posso fazer a quem se foi é viver como ele gostaria que eu vivesse, bem, integralmente, saudavelmente, com alegrias possíveis e projetos até impossíveis. Ali ela é poética, né? Ela nos convida a essa reflexão leve. É muito leve ler esse livro dela, é muito interessante. Ela fala de dificuldades com muita leveza. Um convite bem legal. Em seguida, voltemos à imagem da borboleta, já que a gente vai se encaminhando para o fim. Não sintam luto pelo momento do fim, que em seguida a gente vai conversar presencialmente no nosso momento de conversa íntima, né? Mas também pode sentir o luto, não tem problema. A gente conversa sobre ele depois. Na imagem da borboleta, nessa obra do Raul Teixeira, o espírito Rosângela, ele fala, primeiro ela inicia com um poema e depois ela fala um pouquinho sobre o processo da morte. Bem interessante, ela fala assim: quando você for constrangido a acompanhar com lágrimas aquele afeto que se despede das refregas do mundo, rumando para o mais além, tente não lastimar, por costume já irrefletido. Aquele costume de reclamar, né, de lastimar. Faça esforços para não desesperar. A vida não se resume num punhado de matéria que entrará em dissociação. Nem será a vida a conjunção de episódios marcantes ou insignificantes
promotores de esparsos sorrisos e risos de pranto. O destino dos que estão na vida acanhada do mundo é a vida na amplidão, a vida real, a vida do Espírito. Mesmo com dores na alma, despeça-se do coração querido com um suave até logo. Porque todos que se arrastam no terreno lodacento das experiências humanas deverão, a seu tempo, converter-se em seres vivazes a planarem altivos sobre as ondas agras das vicissitudes terrenas, no fulgurante voo da imortalidade. Ela é toda poética, né? E segue assim: como as borboletas, a liberdade chega, enfim. Então, as borboletas, elas nos convidam a refletir no luto enquanto possibilidade de transformação. A lagarta já não está mais ali. O corpo saudável já não está mais ali. O corpo de criança já não está mais ali. E tudo bem. Existe um novo corpo, uma nova experiência, uma nova oportunidade de experienciar também beleza. Porque nas nossas dores também existe beleza. Já que existe um presente divino, uma oportunidade de crescimento, de evolução. Quando eu finalizava a palestra, me veio muito aos sentimentos, a fé, a esperança de que o que está acontecendo aqui, por doloroso que seja, é uma oportunidade tão boa, tão esperada, tão desejada por nós, tão desejada por todos aqueles que nos amam, que conosco planejaram o nosso processo encarnatório. Então, nos alimentemos de fé. Às vezes, é difícil estar sozinho nessas horas. Então, estejamos ao lado de alguém que nos acolha. Se a gente é sozinho, estejamos ao lado de leituras, de vídeos que nos ajudem a ampliar o horizonte de visão. Porque às vezes a gente fica muito ensimesmado nos nossos pensamentos dolorosos. Eu sempre convido os pacientes, vamos nos alimentar de esperanças, de novos ideais, de leituras edificantes, porque isso nos ajuda a transformar as nossas dores. Porque senão a gente fica usando as mesmas estratégias de sempre, esperando desfechos diferentes. Não. Se a gente deseja um desfecho diferente, de menos dor, tentemos outras estratégias, nos alimentemos de esperança, de fé, no dia a dia, peçamos ajuda. O pedir ajuda denota grande coragem, porque a gente conta para o outro da nossa humanidade, da nossa dor real. A gente pode pedir ajuda. Como dizia minha mãe, pedir ajuda, pedir desculpas, é um ato de coragem, meu filho. E aí, eu vou ler para vocês a parte inicial do poema da Rosângela, que ela diz assim, chama A Borboleta, né? Parece uma nota de leveza a distender-se na pauta do dia, a elegante borboleta. Trespassa os ares, sobrevoa o prado, beija as folhas farfalhantes e dribla o vento apressado e irreverente. No seu voo suave e azulíneo, como se for uma pétala a voejar, balançando no espaço, sobrepaira o espelho plácido dos lagos, quando baila em meio às gotículas que se desprendem das quedas d'água. Seu matiz é mensagem de alegria, sua liberdade é convite à paz. Contudo,
dias antes de mostrar-se tão bela e faceira, não passava de lava rastejante no solo úmido ou escondida na casca apodrecida de algum tronco relegado. Jamais sonharia com um beijo do sol. Dependia do alimento tomado aqui e acolá, mas nas romagens dadivosas, desconhecendo as coroas cromadas e a doçura dos néctares de que ora se serve. Era lagarta, hoje é borboleta. Então, eu quis trazer a imagem das borboletas porque eu acho que a beleza delas, né, nos convida a sair dos tons mais escuros das nossas lembranças para os tons mais claros. A gente começou com uma imagem mais dolorida e terminamos com imagens de leveza, com sentimentos de alegria, de gratidão, de muito obrigado pela experiência de estar aqui com vocês. Gratidão. E para falar um pouco da gratidão, eu sempre me lembro da FEB, da nossa Casa Mater, que tem esse projeto da nossa FEB, que vocês podem conhecer no site da FEBnet, tá joia? E conheçam também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, onde vocês podem compartilhar vídeos, compartilhar e saber das nossas palestras. Estamos com vocês. Gratidão.